Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Agostinho, Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, como vocês preferirem. Este já é o segundo vídeo que fazemos sobre Agostinho. E iremos aqui abordar alguns aspectos da filosofia no pensamento de Agostinho. Claro está que em Agostinho, filosofia e religião cristã estão mescladas. Ele entende que teologia e filosofia para ele seriam uma coisa só. Não veria distinção entre as duas coisas. Mas iremos destacar neste vídeo o que mais se aproxima da filosofia. Recomendo que vejam o outro vídeo já existente no nosso canal sobre Agostinho. Pois bem, vamos começar sobre a distinção entre alma e corpo. Segundo Agostinho, alma e corpo são coisas distintas e interligadas. Há uma união entre alma e corpo. Apesar de distintas, elas estão unidas. Sendo que a alma é superior ao corpo. Agostinho também, ele há de dividir, dentro de uma hierarquia, tudo que existe em três grupos. Tá? Essa hierarquia de importância, indo do menor para o maior, nós teríamos primeiro as coisas que somente existem e nada mais. Uma pedra que você veja no seu jardim, ela existe. E só, mais nada. A segunda coisa, subindo na hierarquia, seriam as coisas que existem e que vivem. Aí no exemplo do jardim, uma árvore ou a grama, ela existe, mas vive. Um animal também existe e vive. Subindo um terceiro nível nesta escala, nós teríamos as coisas que existem, que vivem e que possuem inteligência ou fazem uso da razão. Ou seja, nós, os seres humanos, estaríamos na parte superior desta hierarquia. Agostinho há de escrever um livro intitulado A Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, ele utiliza essa expressão como uma alegoria em contraposição a uma outra expressão, a cidade dos homens. O que eu quero dizer com isso? A cidade de Deus seria uma cidade fundada por Abel, personagem bíblico, e a cidade dos homens, uma cidade fundada por Caim, outro personagem bíblico. Vocês devem lembrar daquela passagem, e Caim matou Abel. Tá? É o fratricídio, tá? Quando um irmão mata o outro irmão. Claro que isto é uma alegoria. O que ele quer dizer é que existem coisas de Deus e coisas dos homens. E que aqui na nossa vida, dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você aí, tá? Existe ou a cidade de Deus ou a cidade dos homens. Ou nós estamos voltados para as coisas de Deus, ou nós estamos entregues às coisas dos homens. Daí, tá? Ele fazer referência que Abel seria o fundador da cidade de Deus e Caim, preocupado com as coisas materiais, seria o fundador da cidade dos homens. Não são cidades ocupando um lugar geográfico, um lugar no espaço. Não é isto. Tá? É mais uma atitude mental. É mais como você, dentro de você, se entende dentro desta vida. Se você está emocionalmente, você está cognitivamente, você está agindo, se comportando como se estivesse na cidade de Deus ou na cidade dos homens. Agostinho também há de ser um pacifista, se bem que ele há de defender a guerra justa. Segundo Agostinho, por mais que o cristão ele deva evitar a guerra, ele não deva ser o primeiro a atacar, é cabível sim a autodefesa. Não só a autodefesa de si próprio, quer dizer, eu estou me autodefendendo, mas também a defesa de terceiros. Se eu vejo uma pessoa ou um grupo necessitando da minha ajuda, cabe a mim ajudar, mesmo que para isso eu tenha de ir para um confronto bélico. Então, se opor a uma grave injustiça, é uma obrigação moral do cristão.
E a luta para preservar a paz pode incluir, sim, a guerra. Segundo o pensamento do Agostinho, a guerra pode ser importante para se opor a uma grave injustiça e visando preservar o quê? A paz. E não o fazer ser pacifista a ponto de cruzar os braços e não interferir quando diante de uma grave injustiça. E isso caracteriza o pecado. É pecado, neste caso, não ir à guerra. É pecado, nesse caso, não combater. Não ir contra a injustiça. Um outro pensamento do Agostinho é com relação ao mal. O Agostinho há de definir o mal de duas formas. Nós temos o mal metafísico e nós temos o mal moral. Comecemos então pelo mal metafísico. O mal metafísico é aquilo que ocorre no mundo, às vezes uma praga, uma epidemia, um desabamento de um prédio, várias pessoas mortas. Nós tivemos já no mundo, desde a peste negra até recentemente o Covid-19, nós temos várias pragas no mundo, nós temos guerras, então, e terremotos, um vulcão que explode, que mata centenas, às vezes milhares de pessoas, um maremoto. Então, como explicar isto? Tá? Isso vai se encaixar no mal metafísico. Veja, ele há de fazer sentido num plano maior, que eu e você não temos contato. Nós não temos ciência, não temos conhecimento desse plano maior. Deus tem. Então faz sentido dentro de um plano maior. Essa é a primeira coisa. Um contexto mais amplo há de dar sentido a este mal. Também não devemos esquecer uma coisa. Nós estamos aqui, dentro da visão cristã, por causa do pecado original cometido por Adão e Eva. Então, isto aqui é uma prisão. E por ser uma prisão, é cabível que não seja, portanto, paraíso, que não seja só prazeres. Que haja a presença de coisas desagradáveis, sim. Porque nós estamos vivendo em uma prisão. Então, seria o segundo ponto. O terceiro, dentro do mal metafísico, seria a carência, a ausência. Mas a carência, a ausência de quê? De ser. A carência de perfeição. A carência de Deus. Veja, o mal, ele não existe em si mesmo. Não existe o mal. Ontologicamente, não, isso aqui é o mal. Não. O mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência de perfeição. O mal é a ausência de ser. E essa ausência se dá em graus. Você tem uma maior ou uma menor presença de Deus. Então, isso tenderia a explicar o mal metafísico. E o mal moral? O mal moral vem da carência de bem. Veja, nós, seres humanos, dispomos do livre-arbítrio. Nós temos liberdade, segundo Agostinho. E essa liberdade nos permite fazer a escolha errada. Eu posso escolher o certo, mas posso escolher o errado por causa do livre-arbítrio. Então, a culpa de tudo de mal que você possa ver aqui no seu mundo, de roubos, assassinatos, corrupção, não é de Deus. A culpa é nossa mesmo. A culpa é da nossa liberdade, a culpa é de nós, seres humanos. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é dos seres humanos, não é de Deus. Bem, gente, antes da gente prosseguir, se inscreva no nosso canal para que você fique a par, informado dos novos vídeos que toda quarta-feira ao meio-dia nós publicamos. Então, prosseguindo. Muito importante, também, Agostinho, é a noção da Trindade, a Santíssima Trindade. Lembram? Tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo Agostinho, são três figuras distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são distintos, mas possuem a mesma essência. Isso é fundamental. São três figuras distintas. Pai, Filho e Espírito Santo que compartilham a mesma essência. Agostinho dedicou vários anos ao estudo da Santíssima Trindade. E ele chegou à seguinte conclusão, que o Pai, essa figura do Pai, é o próprio ser, é a existência.
Ser é existir. O Filho é o Logos. Por Logos ele há de entender a palavra. Que palavra? Por um lado, a palavra da revelação que você tem nos textos sagrados. E por outro, a palavra racional, que você encontra em parte na filosofia. Então veja, você tem a palavra, esse Logos, tá? A palavra da revelação e a palavra racional. Isso está no Filho. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é amor. O amor que une o Pai e o Filho. Veja, claro que é um dogma religioso. A Santíssima Trindade é um dogma religioso cristão. Como tal, qualquer explicação racional há de ser limitada. Eu não tenho como dar uma explicação racional integral, completa, definitiva a um dogma, porque um dogma é inquestionável. Então Agostinho não consegue realmente avançar muito na tentativa de dar essa explicação racional ao dogma da Santíssima Trindade. E nisso há até um conto popular. Vocês já devem ter escutado, talvez. Ele faz uma referência especificamente à busca de Agostinho por uma explicação da Santíssima Trindade. Mas muitas vezes é colocado num sentido mais amplo, com relação a você tentar explicar os milagres divinos. Só recordando, que eu acho que talvez vocês já tenham escutado, tá? Essa alegoria, essa fantasia, esse conto, tá? Que, claro, volto a dizer, não é real, tá? Não é fato real, é só um conto popular, mas é interessante para ilustrar. Diz que certa vez Agostinho estava caminhando pela praia e viu um garoto, um moleque, correndo até o mar com um baldezinho pequeno de madeira, enchendo o balde nas águas do mar e correndo de volta para ali onde ele tinha feito um buraco na areia e despejava a água. E fazia isso várias vezes. Aí Agostinho chega e pergunta ao menino o que ele estava fazendo. O menino lhe responde que estava retirando a água que estava ali, toda a água que estava ali no oceano, e depositando ela no buraco de areia. Agostinho fala para o menino que isso é impossível. E o menino se vira para Agostinho e fala que impossível seria ele descobrir, tá, os mistérios de Deus. Tá, o mistério da Santíssima Trindade, tá, por exemplo. Depois esse menino se transforma num anjo e vai embora. No texto nós temos um material de apoio nos nossos blogs, Ser Escritor e Comportamento Crítico, que você encontra o link para esse e outros materiais de apoio, porque todo vídeo tem um material de apoio, no meu site, o www.doutorsilverio.com. Pois muito bem, no material de apoio eu explico mais detalhadamente esta história, inclusive a frase mais correta mencionada pelo menino, que aqui eu estou simplesmente falando de improviso, de memória, mas você vai encontrar no material de apoio, no texto, tá, essa história explicada bonitinho. Para quem tiver interesse é só ir no blog e ler. Outro ponto importante em Agostinho é o tempo. Veja, primeiro uma visão geral sobre o tempo. A gente hoje, com tanto relógio, com tanto marcador do tempo, agendas, calendários, pensa que é uma coisa tão natural, tão normal, que a humanidade sempre viu o tempo da mesma forma, não? Mas não era assim não. Durante boa parte da história da humanidade, o tempo era circular, o tempo era cíclico. Provavelmente baseado na observação das estações do ano, o clima. Você vai para a Europa, você tem um inverno rigoroso, depois um verão, tem o momento certo de você plantar, o momento certo de você colher. Então, talvez observando o clima, talvez observando a vida, as pessoas nascem, crescem, morrem, outras voltam a nascer. Então há um ciclo da vida. Talvez observando esse ciclo da vida e morte, ou mesmo a questão das estações do ano, o clima. Os antigos entendiam, tanto na parte religiosa, tanto na parte filosófica, que o tempo era circular, ele era cíclico. Então, passava um determinado período, e inclusive até
astrologia, você tem o grande calendário, uma vez terminado, passado pelas 12 casas, há de se recomeçar tudo de novo, do zero. E com o cristianismo, isso muda. Uma visão nova, que é a que nós hoje vivemos, que o tempo é uma linha. Existe o passado, o presente e o futuro. Eu tenho uma linha reta, e não mais um círculo. Isso vai estar presente em Agostinho, claro, ele é um teólogo e filósofo cristão. Então ele há de falar num tempo cósmico, que para a época é uma novidade, como já falei, porque os antigos entendiam que o tempo não era linear, era circular. E o que é esse tempo cósmico, segundo Agostinho? O início da história há de começar com a criação. Quando Deus ele dá início à criação. E vai até uma linha reta, até um ponto final. Onde é esse ponto final? É o fim, é o juízo final. Então é uma reta que tem um ponto no início e um ponto no fim. Eu tenho um momento em que Deus faz a criação e um momento em que a criação se encerra. Em algum lugar, no meio disso aqui, há o advento de Jesus Cristo. Então é um terceiro ponto. Jesus. Veja, Deus, ele cria tudo. Mas ele não está dentro do tempo, ele não está dentro do espaço. Ele é atemporal. Ele cria, junto com a criação, ele cria o tempo. E ele cria também o espaço. Então o tempo começa com o ato da criação. Antes da criação não tinha nem tempo nem espaço. E Deus não faz parte da criação. Deus cria do nada. Ele não faz parte da criação. Do nada ele cria tudo. E esse Deus, esse tempo que esse Deus cria, ele passa a ter então 3 pontos fundamentais. O início da história, que é o momento da criação, um determinado momento em que temos Jesus, e o fim dos dias, onde temos o juízo final. Jesus, esse ponto intermediário, pelo sacrifício do Deus encarnado, nós passamos a ter sentido a essa história. Segundo Agostinho, toda a história cristã, ela só ganha sentido, significado, pelo sacrifício do Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus. Então, antes da criação, não é cabível, dentro desse modelo cristão de Agostinho, falarmos em tempo e espaço. E o sentido da história se dá pelo sacrifício do Deus encarnado. Outra forma de nós vermos o tempo, em Agostinho, saindo, a gente falou do tempo cósmico, vamos falar agora do tempo mental, do tempo psicológico. Onde nós teríamos o passado. O passado é uma recordação. Veja, quando você pensa no passado, você está recordando de alguma coisa que você viveu. Então, o passado é uma recordação sua. Está na onde? Na sua mente. É uma recordação. E o futuro? O que é o futuro? Quando você pensa no futuro, o seu futuro, você tem expectativas de coisas que possam ocorrer. É um curso que você vai terminar, é um bem que você vai comprar, é uma pessoa que você vai conhecer. Veja, são coisas que irão ocorrer ainda no futuro e que no momento só existem na sua mente. É uma expectativa de algo que vai ocorrer. O presente, ele é uma tensão, entre, de um lado, o passado e de outro, o futuro. Entenda bem, o passado não existe mais. Ele já passou. Ele é só recordação na sua mente. Ele não existe mais. O futuro, ele é uma expectativa de algo que irá ocorrer ainda. Então, o futuro não existe agora, aqui e agora. O futuro não existe ainda. Porque é só uma expectativa na sua mente de algo que irá ocorrer. E essa tensão que é o presente, entre passado e futuro, é uma porta. Imagina uma porta. De um lado eu tenho o presente, é uma porta aqui no presente, de um lado eu tenho o futuro e do outro lado eu tenho o passado. Só que veja, o futuro, como eu falei ainda há pouco, ele não existe. Não existe ainda, não ocorreu. O passado, ele não existe mais. Então o presente é uma porta que se abre para 2 nadas. Eu abro a porta para um lado, não tem coisa alguma. Eu abro a porta para o outro lado, também não tem coisa alguma. São 2 nada.
Então, de cada lado da porta, nada existe. Esse é o momento presente, essa tensão. Então, o tempo só existe em nossa mente. O tempo é uma realidade mental. Perceberam? Então, em Agostinho, você tem essas duas formas de encarar o tempo. O tempo cósmico e o tempo mental psicológico. Vamos agora para a relação entre a fé e a razão, fundamental em toda essa discussão que vai do século I em diante, envolvendo o cristianismo, especialmente do século V ao XV, a Idade Média. Então, a relação entre fé e razão há de encontrar em uma frase de Agostinho uma explicação maravilhosa. Talvez vocês já tenham até escutado essa frase, que é preciso compreender para crer e crer para compreender. Isso é fundamental. Ele vê que a fé ela vai preceder a razão. Primeiro tem a fé, depois a razão. Mas ele entende que a filosofia ela é muito importante, sim, para explicar e fundamentar a fé cristã. E que a fé é fundamental. Sem fé não dá para se viver. A fé é fundamental, segundo Agostinho. E também, veja bem, a razão ela está subordinada à fé. Primeiro a fé, depois a razão. E a razão é muito importante. Mesmo estando subordinada à fé, ela é muito importante. Dentre outros motivos, para ajudar a converter os descrentes. É pelo uso da razão que eu vou converter aqueles que não acreditam na minha fé. Então, segundo Agostinho, fé e razão são complementares. As duas se unem com um objetivo comum, que é a revelação, que é a salvação, que é seguir a doutrina cristã. Pois muito bem, gente. Vocês concordam com isso? Deixa o teu comentário aí. Até que ponto que fé e razão são complementares? Você concorda que a filosofia é subordinada à fé? Que a filosofia é subordinada à religião? Você concorda que o objetivo da filosofia, a importância da filosofia seria explicar e fundamentar a fé cristã? Deixa o teu comentário. O que você acha dessa relação entre fé e filosofia? Tá bom, gente? Bem, no mais, olha, muito obrigado pela presença mesmo e até mais.